noite, povo de Deus, boa noite a todos os internautas presentes que estão aí, acordadinho, a internet ligada. Pastor Rafael Brito tem mais uma palavra para deixar para você, uma palavra de bênção para nós, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 5, que diz o texto, a Bíblia Sagrada. E aconteceu que, comprimindo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aconteceu que, comprimindo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Disse-lhe Pedro: tendo trabalhado toda a noite, mestre, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Lucas 5, verso 1 em diante. É a palavra da nossa meditação para refletirmos nesta noite. O texto diz em capítulo 5, o texto narra um acontecimento na orla do Mar da Galileia, na beira do lago de Genezaré, bem nas margens do Mar de Tiberíades. Aconteceu que Jesus, se aproximando da praia, uma multidão de pessoas vendo Jesus ali, e por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam para escutá-lo, para receber aquilo que ele tinha para fazer. Multidões iam atrás de Jesus para ouvir a sua palavra, e a Bíblia diz que aconteceu que, comprimindo a multidão mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Eu quero já ressaltar aqui que a multidão não estava ali apenas para ver Jesus. A multidão não estava ali para passar tempo. A multidão não estava ali sem propósito. A multidão foi atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é fundamental em nossas vidas. Assim como aquela multidão estava comprimindo, apertando, movimentando, chacoalhando, querendo ver Jesus pregar, querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer. E esse texto tem uma verdade nesse versículo, é que existe uma necessidade. A necessidade que temos é de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é imprescindível, inacessível. A palavra de Deus é o que restaura o homem, a palavra de Deus é que restaura a mulher. A palavra de Deus é que abate, a palavra de Deus exalta, a palavra de Deus abre, a palavra de Deus fecha, a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz existência, a palavra de Deus ergue, a palavra de Deus vai, a palavra de Deus rompe, a palavra de Deus pode, a palavra de Deus é, a palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra é tão importante que o salmista diz no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 9, ele diz: como purificará o jovem o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 16: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Verso 17: faze o bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma do espírito entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Jeremias capítulo 18. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. 1 Timóteo 4,9. Essa palavra é fiel e digna de tua aceitação. Daniel orando 21 dias. Gabriel vai na direção de Daniel e diz: Eu vim aqui por causa das tuas palavras. A palavra de Deus é o que restaura o homem. A palavra de Deus é pura. A multidão está preocupada, está querendo se alimentar da palavra. Eu já quero chamar a sua atenção. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é broquel. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus tem um poder transformador genuíno. A palavra pode todas as coisas. A multidão estava ali ouvindo, querendo ouvir, com os ouvidos atentos a ouvir a palavra de Deus. Pedro está na maré, enquanto a multidão quer ouvir palavra. Pedro está preocupado com a pescaria. Passou a noite toda na maré e nada pegou. Passou a noite inteira frustrado. Pedro morava em Betsaida. Betsaida fica no norte do Mar da Galileia, bem pertinho, bem na orla do lago de Genezaré. Pedro era morador dessa pequena aldeia, uma das aldeias mais pobres que tinha na Galileia. Era a aldeia de Pedro. Pedro foi criado desde pequeno na orla, na praia, no lago de Genezaré. Ele conhecia muito bem aquilo, mas depois de uma noite frustrada, nada pegou. Eu acho lindo aqui, eu quero também ressaltar, é que quando a multidão acaba de ouvir a palavra, e a Bíblia diz que quando Jesus acaba de falar, ele fala: vai-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, antes de ouvir a palavra, não pegou nada, ficou frustrado. Antes de ouvir o que Jesus tinha para dizer, tentou de todas as maneiras, armou a rede, jogou a tarrafa e não veio uma sardinha, não veio uma tainha. Mas depois que Pedro ouviu tudo o que Jesus tinha a dizer, tudo o que o Jesus tinha para falar, e o texto diz que depois que Jesus acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Mas antes de colher a quantidade de peixe, Pedro toma a palavra e fala: mestre, tendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Olha a palavra aí de novo. Depois que você ouvir tudo que Jesus tem para falar, tem milagre para a sua vida. Depois que você ouvir tudo que Jesus tem para te dizer, tem peixe, tem milagre para você. Tem pessoas que não recebem porque não deixa Jesus acabar de falar. E aí, se nós não ouvirmos tudo que Jesus tem para falar, não tem como fazer uma grande pesca. Não tem como eu ter êxito naquilo que eu faço, porque eu não ouvi Jesus falar. E nós temos que ouvir tudo o que ele tem para falar. Depois que ele falou tudo, ele falou: agora joga a rede, agora vai para a maré, agora vai, porque eu já acabei de falar. E todo aquele que escuta o que Jesus tem para falar e obedece é vitorioso, se dá bem. Porque Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, correu os rios, caiu a chuva, e ele permaneceu firme, a casa não caiu. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, já destruiu, já levou. Existe uma necessidade em ouvir a palavra e obedecer. Pedro obedeceu. Sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Se Jesus disse para você que vai resgatar a sua casa, fica tranquilo. Se Jesus disse que vai operar um milagre na sua vida, descanse.
Ele é fiel para velar e cumprir pela tua palavra. Fica tranquilo. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma profecia. Então, se agarre à palavra de Deus. Ouça Jesus. Tem gente que na adversidade escuta todo mundo, ouve todo mundo falar, mas só não quer escutar o que Jesus tem a dizer. Então ouça a palavra de Deus para você nesta noite. Ouça a palavra. Vai vir peixe na sua rede. Peixe na Bíblia fala de salvação. Vai ter salvação na tua casa. Se você ouvir a palavra, ler a palavra, vai ter um reboliço, vai ter uma reviravolta no meio da sua família, um grande avivamento vai acontecer no meio dos seus parentes, e aqueles que não tiveram uma experiência salvífica com Cristo, há de ser alcançado pelo poder da palavra. Deus abençoe. Leia a palavra, leia a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. É a palavra. Esse mundo precisa da palavra. É a palavra de Deus que pode, que faz. Receba essa palavra. Deus abençoe.